Olá, eu sou Jáfia Soares e estamos na leitura do livro Uma Igreja com o Propósito de Rick Warren. Capítulo 14, Planejando o Ambiente para os Não Cristãos. Se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Sempre me frustrava trazer amigos não cristãos à igreja. Parecia inevitável que todas as vezes que eu levava alguns deles para assistir ao culto, era o domingo de meu pai pregar sobre dízimo, ou algum missionário mostrar slides, ou era culto de ceia. Não era o que eles necessitavam ouvir ou experimentar. Por incrível que pareça, nos finais de semana que eu não trazia ninguém, a mensagem era sobre o plano de salvação. Eu pensava, puxa, queria que os meus amigos estivessem aqui hoje. No entanto, eu não tinha como saber se o culto seria seguro para eu levar meus amigos não cristãos. O enfoque da mensagem era imprevisível, alternando entre evangelismo e edificação. Notei esse mesmo padrão nas igrejas que frequentei quando estava na faculdade. Acabei desistindo de convidar não cristãos para ir à igreja, pois estava cansado de queimar meu filme. A maioria das igrejas raramente atrai não cristãos a seus cultos, porque os membros não ficam à vontade de levá-los. Não importa o quanto o pastor os incentive a trazer amigos ou quanto a programas de visitação a igreja tenha desenvolvido. Os resultados são sempre os mesmos. A maioria dos cristãos nunca trazem um amigo perdido para assistir ao culto. Por que isso? Há 3 razões importantes. Primeira, como já mencionei, não se pode prever o alvo das mensagens. Os membros não sabem se o pastor irá pregar uma mensagem de evangelismo ou de edificação. Segunda, os cultos não são planejados para os não cristãos. Muito do que acontece neles é incompreensível para um não cristão. Terceira, os membros ficam envergonhados com a qualidade do culto de suas igrejas. Se você conversar com um membro típico da igreja e ele for completamente honesto sobre ela, provavelmente dirá: amo minha igreja e amo o pastor. Sou abençoado em nossos cultos, pois eles vão ao encontro de minhas necessidades. Mas eu não convidaria um colega de trabalho, porque o culto não faria nenhum sentido para ele. A mensagem é para mim, as músicas são para mim, as orações são feitas com palavras que eu entendo, e até os avisos dizem respeito a mim. Meus amigos, porém, não entenderiam quase nada. Resultado: ele se sente culpado por não convidar os amigos, mas ainda assim não os convida. Fazer a igreja crescer não requer a inteligência de um cientista nuclear. Tudo o que você precisa fazer é atrair mais visitantes. Ninguém se torna membro de uma igreja sem primeiro ser visitante. Se você tem somente alguns visitantes cada ano, terá ainda menos nomes acionados ao seu hall de membros. A multidão não é a igreja, mas a igreja necessita da multidão para crescer. Qual a maneira mais natural de aumentar o número de visitantes em sua igreja? Fazer que os membros se sintam culpados por não convidar os amigos? Não. Colocar uma faixa na frente do templo com os dizeres: bem-vindos, visitantes? Não. Telefonar para cada casa da região convidando a família para o culto? Provavelmente não. Promover um concurso para aumentar a frequência? Bastante improvável. Utilizar propaganda? É errado. A resposta é bem simples. Criar um culto planejado especialmente para que os membros tragam os amigos. Faça esse culto tão acolhedor e relevante para o sem igreja, a ponto de os membros ficarem ansiosos para convidar os amigos e conhecidos não cristãos para ir à igreja. Desde o início de nossa igreja, oferecemos esse tipo de culto.
Quando as outras igrejas começaram a desenvolver projetos semelhantes, a expressão culto facilitador ou culto para interessados começou a ser usada para descrever esse tipo de reunião. Se você criar um culto em que os cristãos não se sintam constrangidos de trazer amigos não cristãos, concurso, campanhas ou fazer os membros se sentirem culpados serão artifícios desnecessários para aumentar a frequência. Os membros irão trazer alguém toda semana e sua igreja experimentará um fluxo constante de visitantes. Planeje os cultos com seu alvo em mente. A cada semana, relembramos quem estamos tentando alcançar, nosso público-alvo. Uma vez que você conhece seu alvo, ele irá determinar os vários componentes do culto. O estilo de música, o tema da mensagem, os testemunhos, as expressões artísticas e muito mais. A maioria das igrejas evangélicas termina o culto de celebração com um apelo. Isso indica que, na prática, vinculamos a adoração ao evangelismo. Muitos, entretanto, não reconhecem que concentram os primeiros 58 minutos do culto nos cristãos e mudam o enfoque para os não cristãos nos 2 últimos minutos. É uma estratégia autodestrutiva. Os não cristãos, durante 58 minutos, participaram de um culto sem nenhuma relevância para eles. O culto como um todo, e não apenas o apelo, deve ser planejado, tendo-se em mente o não cristão. Faça o possível para facilitar a frequência. As pessoas estão condicionadas a esperar que as coisas sejam fáceis e convenientes. Sua meta deve ser remover o máximo de barreiras possível, de tal maneira que os sem igrejas não tenham desculpas para não vir ao culto. Ofereça opções de horário. Isso dá mais oportunidades às pessoas. Nossa igreja oferece há anos 4 cultos idênticos por semana. Sábado às 18 horas, domingo às 8 horas, às 9h30 e às 11h15. Sempre temos não cristãos em nossos cultos. E eles, quando chegam às suas casas, acabam convidando outros amigos não cristãos para voltar à igreja no mesmo dia e ouvir a mensagem. Ofereça estacionamento. Nos Estados Unidos, para alcançar as pessoas, é necessário que a igreja tenha estacionamento. É a primeira coisa que os visitantes notam, aliada ao controle de trânsito. Certa vez, pedi aos pastores das maiores igrejas da Califórnia que me dissessem qual é o maior erro que cometem na construção dos templos. Todos deram a mesma resposta: não fizemos estacionamentos o suficiente para todo mundo. Em nosso país, as pessoas gostam de vir de carro para a igreja. Se não houver algum lugar para estacionar o carro, também não há lugar para eles. Não importa quão grande seja o prédio, você não irá enchê-lo se não tiver estacionamento. Tenha escola dominical ou culto infantil para as crianças durante o culto. Os sem igreja não querem ser perturbados com o barulho de crianças durante o culto, mesmo sendo filho deles. Em nossa igreja, a escola dominical para as crianças funciona em 4 horários, simultâneo aos cultos. Coloquem um mapa da igreja em todos os anúncios. Nada é mais frustrante que procurar um lugar sem o auxílio de um mapa. Temos uma estrada de 4 pistas adentrando nossa propriedade. É chamada Avenida de Saddleback. É a única igreja na rua e mesmo assim as pessoas se perdem. Acelere o ritmo e o dinamismo do culto. Quase todas as igrejas precisam acertar o passo em seus cultos. A televisão tem permanentemente encurtado o período de atenção dos americanos. Durante o intervalo de um jogo, você vê um replay, 3 comerciais e um breve noticiário. Eles não querem entediá-lo. A MTV, maior rede de televisão com programação musical do mundo, transmitida por todas as operadoras de TV por assinatura, tem diminuído o período de atenção dos adolescentes ainda mais. Em um só vídeo de 3 minutos, eles são bombardeados com milhares de imagens.
A maioria das igrejas, porém, conduz seus cultos a passos de tartaruga. Existe muito tempo ocioso entre os diferentes elementos da reunião. Quando o ministro de música termina o louvor, ele anda e se senta. 15 segundos depois, o pastor começa a levantar-se. Caminha lentamente até o púlpito e dá boas-vindas ao povo. Nesse momento, os não cristãos já caíram no sono. Procure minimizar os períodos de transição. Assim que uma parte do culto acabar, a outra deve começar imediatamente. Economize tempo. Normalmente, determinamos um tempo específico para cada período da reunião. Orações, músicas, avisos, mensagens, encerramento e a transição entre os períodos. Depois nos perguntamos o que demorou além da conta e o que necessita de mais tempo. Nossos cultos duram cerca de 70 minutos em média. É possível fazer muita coisa nesse espaço de tempo, se você usá-lo com sabedoria. Por exemplo, o tempo da oferta pode ser reduzido pela metade se você duplicar o número de pessoas que as recolhem. Faça orações breves durante os cultos para os não cristãos. Não é ocasião para interceder pela cura da unha encravada da irmã Maria. Os sem igreja não aguentam orações longas. A mente deles começa a divagar ou cai no sono. Os pastores devem estar conscientes de que não podem usar a oração pastoral para pôr em dia intercessões atrasadas. Além de acelerar o culto, trabalhe também para que ele flua com mais naturalidade. A diferença entre um culto mediano e um culto excepcional é sua dinâmica. Em nossa igreja, usamos o acróstico IMPACT para nos lembrar de como queremos que a nossa música seja. Inspirar movimento. Isso é o que queremos no cântico inicial. Usamos uma música rápida para que a pessoa se levante, bata o pé ou pelo menos dê um sorriso. Queremos relaxar os músculos dos visitantes, que geralmente entram bastante tensos. Quando o corpo está relaxado, a atitude é menos defensiva. Para começar o culto, acordamos o corpo de Cristo, acordando do nosso corpo. Quando as pessoas entram para o culto da manhã, geralmente ainda estão rígidas, adormecidas e reservadas. Após um inspirador movimento, o ambiente sempre muda, tornando-se mais alegre. A diferença que essa primeira música faz é absolutamente inacreditável. Aplauso. Cântico sobre a alegria que Deus nos proporciona. Adoração. Cânticos que nos levam a meditar e ter um relacionamento íntimo com Deus. Músicas são para Deus. Aqui o compasso é mais lento. Compromisso. Cânticos que dão ao povo a oportunidade de afirmar ou reafirmar seu compromisso com Deus. Eles são geralmente cantados na primeira pessoa, como por exemplo: Senhor, quero ser como tu. Tudo junto. Terminamos o culto com um outro cântico, breve e alegre. Faça os visitantes se sentirem à vontade. Nos primeiros 10 minutos, os visitantes já formaram uma opinião sobre sua igreja. Como mencionei no capítulo 12, eles decidem se irão voltar ou não muito antes do pastor pregar. A primeira impressão é muito mais difícil de ser mudada. Você deve, então, pensar em qual será a primeira impressão que lhe deseja causar. Como diz o ditado, a primeira impressão é a que fica. Você deve estar ciente de que a primeira resposta emocional do visitante é o medo. O sem igreja pergunta-se: o que irá acontecer comigo aqui? São as mesmas apreensões que você teria se entrasse em uma mesquita pela primeira vez. Será que vão trancar as portas? Ou vou ter que falar alguma coisa? Vão me deixar constrangido? Uma vez que os visitantes estão inquietos e ansiosos, seu primeiro objetivo deve ser fazer que eles se sintam
descontraídos. A comunicação é bloqueada quando a pessoa está com medo. Se você conseguir reduzir o nível de apreensão dos visitantes, eles serão muito mais receptivos ao Evangelho. Existem muitas maneiras práticas de fazer isso. Reserve o melhor lugar no estacionamento para os visitantes. Temos uma placa na entrada do estacionamento da igreja que pede aos que visitam a igreja pela primeira vez que acendam os faróis se quiserem estacionar na área reservada, mais próxima do templo. Se você tem esse lugar reservado, pode ainda ter pessoas para saudá-los com alegria e oferecer ajuda assim que saírem do carro. Na Saddleback, os melhores lugares são para os visitantes. Posicione recepcionista na entrada do templo. Acreditamos que dar boas-vindas aos visitantes é tão importante que temos 4 tipos de recepcionista. O primeiro grupo trabalha no estacionamento, o segundo na entrada do templo, o terceiro nas mesas de informações e o quarto dentro do templo. Recepcionistas que trabalham no estacionamento controlam o trânsito. São os primeiros sorrisos que o visitante recebe. Os que trabalham na entrada do templo, tanto no estacionamento quanto no pátio, cumprimentam as pessoas enquanto elas entram no templo. Os que trabalham nas mesas de informações não apenas informam os visitantes, como também os levam até onde eles precisarem ir. Outros saúdam as pessoas dentro do templo, distribuem os programas, oferecem assistências em situações especiais e recolhem as ofertas. Em qualquer organização, os funcionários mais importantes são os que estão em contato direto com os consumidores. Na Delta Airlines, o funcionário mais importante para mim são os atendentes do balcão e as comissárias de bordo. O presidente da companhia não tem importância para mim. Por quê? Porque não tenho contato com ele. Em sua igreja, os recepcionistas são as pessoas mais importantes para os visitantes, porque fazem o contato naqueles primeiros 10 minutos cruciais. Assegurem-se de estar utilizando gente que transmita calor humano e saiba sorrir com facilidade. Também é fundamental que você selecione recepcionista que combine com o seu alvo. Se você quer alcançar jovens casados, usem jovens casados. Se quer alcançar adolescentes, use adolescentes. Se deseja alcançar aposentados, use pessoas de mais idade. Em muitas igrejas, os recepcionistas são sempre os membros mais idosos. Se a primeira pessoa que o visitante encontrar é 40 anos mais velha que ele, já entrará na igreja questionando se está no lugar certo. Um último ponto. Não identifique com crachás os recepcionistas que trabalham na entrada do prédio, pois isso faz os visitantes pensarem que estão sendo saudados por oficiais da igreja. Um de nossos pastores assustou um grupo quando anunciou: os recepcionistas da entrada do prédio não devem usar nada. Diga aos recepcionistas para serem eles mesmos membros amigáveis. Coloque mesas de informação na entrada do prédio. Aqui já não há problema se as pessoas que trabalham nas mesas usarem crachá, porque você deseja que os visitantes saibam que elas estão ali para responder às dúvidas. Coloquem placas indicativas em toda parte. Identifique claramente principais entradas do prédio, o berçário e especialmente os banheiros. Os visitantes não devem ter de perguntar a alguém onde se localiza os banheiros. Use som ambiente enquanto as pessoas estão entrando no templo. A maioria dos prédios públicos tem música de fundo. Você pode ouvir isso em supermercado, lojas, consultórios médicos e elevadores. Agora, tocam até músicas no avião enquanto ele está taxiando. Por quê? Simplesmente porque a música relaxa as pessoas. O silêncio amedronta os visitantes. Se você entrasse numa sala com 200 pessoas e ninguém estivesse falando nada, o que se perguntaria? O que está acontecendo? Você pensaria:
O que eles sabem que eu não sei? Mas se entrar numa sala onde todos estão conversando, você não se sentirá tão amedrontado. Há uma hora em que o silêncio é necessário à adoração, mas não é no início do culto para os não cristãos. Você já deve ter visto uma placa na entrada de alguns templos dizendo: entre em silêncio. Essa é a última coisa que você deve querer num culto que busca atrair os não cristãos. Você deve criar um ambiente vivo, alegre, contagiante antes do culto. Notamos um fenômeno interessante. Quanto mais alta a música de fundo, mais animadas as pessoas ficam. Se você tocar música suave, as pessoas conversarão baixinho. Quantos visitantes entram num ambiente em que todos conversam normalmente e uma música alegre está tocando, eles se sentem menos amedrontados. Eles notam que todos estão desfrutando a companhia uns dos outros e que estão felizes por estarem ali. Percebem que existe vida na igreja. Permita que os visitantes permaneçam no anonimato. Uma vez que os visitantes estão sentados, não há por que perturbá-los ou chamar a atenção para eles. Em nossa igreja, permitimos que assistam ao culto sem que se identifiquem. Queremos que saibam que são bem-vindos e que não se sintam como se estivessem sendo observados. Ironicamente, a maneira pela qual muitas igrejas dão boas-vindas aos visitantes faz que se sintam mais intimidados. Eles preferem ser deixados em paz. Os visitantes detestam ser reconhecidos publicamente, exceto ministros de outras igrejas e políticos. Uma das razões pelas quais as igrejas maiores atraem visitantes é porque eles gostam de se esconder na multidão. Em uma igreja pequena, todo mundo sabe quem é o visitante. E o visitante sabe que todos estão notando sua presença. Nos Estados Unidos, um dos receios mais comuns é ir a uma festa e ficar cercado por estranhos. Outro medo comum é ter que falar a uma plateia ou mesmo ter que responder a uma pergunta pessoal em público. A maneira pela qual a maioria das igrejas dá boas-vindas aos visitantes faz com que eles passem pelo menos 3 de seus maiores medos de uma só vez. O pastor, pensando que está sendo amigável, diz: por favor, levante-se e diga o seu nome e conte um pouco de sua vida. Não reconhece que, ao fazer isso, leva o visitante a ter vontade de morrer. Quando morava em Fort Worth, Kay e eu pertencíamos a uma igreja que decidiu que seria melhor inverter o processo. Então, em vez de convidar os visitantes a ficar em pé e apresentar-se, eram os membros que se levantavam, enquanto os visitantes permaneciam sentados. Os membros, então, viravam-se para os visitantes sentados e cantavam uma canção. Você pode imaginar isso? A primeira vez que visitamos essa igreja, os membros ficaram de pé ao redor de nós e começaram a cantar. Nós estávamos tão felizes por ter você aqui e tão bom ter você perto de nós, quase caí morto. Algum estranho já cantou uma música para você? Fico encabulado se minha mulher cantar para mim. Moral da história: faça tudo do ponto de vista do visitante. Ainda que eu esteja usando a palavra visitante, não os chamamos assim em nossa comunidade. Não os chamamos, nós os chamamos convidados. O termo visitante indica que não vieram à igreja para ficar. O termo convidado indica que se trata de uma pessoa que será alvo de toda a atenção para que se sintam à vontade. Se você distribuir algum tipo de ficha aos visitantes, peça que todos a preencham. Se todos preencherem as fichas, nenhum deles se sentirá diferente. Perceberão que isso é uma prática comum. Nosso cartão de boas-vindas é uma ferramenta imprescindível de comunicação. Nós o usamos com pelo menos 12 objetivos diferentes: registrar a frequência, registrar decisões espirituais, recolher pedidos de oração anotando dados, convidar pessoas para eventos e programas,
alistar pessoas para a liderança, avaliar os cultos, atualizar informações sobre os membros, juntar ideias para os sermões, iniciar novos ministérios e muitas outras. É um elo vital que me permite manter o dedo no pulso de nossa igreja. Esses cartões valem ouro. Eu costumava ler todos os cartões, toda semana. Eles me ajudavam a memorizar os nomes das pessoas até alcançarmos 3.000 frequentadores. Atualmente, leio somente os cartões com notas especificadamente endereçadas a mim. Essa prática permite uma conexão direta comigo. Todos sabem que qualquer pessoa pode enviar-me uma mensagem por meio desse cartão. Tenho percebido que as pessoas me escrevem coisas que jamais falariam pessoalmente. No cartão, há também um espaço em que os visitantes podem indicar se é a sua primeira vez, segunda ou terceira visita à igreja. Cada grupo recebe uma carta minha de agradecimento. Recomendo não usar livros de registro, daqueles passados de mão em mão para cada um assinar. Eles violam o anonimato. Todos podem ver o que o visitante escreveu. Outro problema é que a logística para recuperar os nomes dos livros de registro é bem mais complicada. Nossos cartões são entregues durante o momento de oferta. Assim, todos têm a oportunidade de colocar algo no gasofilácio. Em seguida, uma equipe de digitadores separa os cartões e insere todas as informações do nosso banco de dados, que será usado posteriormente pela equipe interna. Dê as boas-vindas, de modo que os visitantes se sintam bem. As primeiras palavras do púlpito indicam o direcionamento do culto. Cada semana, um de nossos pastores diz algo assim: "Bem-vindo ao domingo da Saddleback. Estamos felizes em tê-lo conosco. Se você está aqui pela primeira vez, queremos que se sinta à vontade. Relaxe e aproveite o culto que planejamos para você." Tenha certeza de que as pessoas saibam que podem aproveitar o culto. Diga-lhes que não terão de falar nada, nem de fazer algo que possa constrangê-las. Deixe clara a política de contribuição da sua igreja. Se você está nos visitando, por favor, não é nossa intenção que você contribua. Essa parte é somente para os membros da igreja. Como nosso convidado, esperamos que você leve alguma coisa daqui. Não pretendemos que dê nada. Comece e termine cada culto com as pessoas saudando umas às outras. O Novo Testamento declara 5 vezes que devemos saudar-nos uns aos outros e mostrar afeição. Então, no começo e no final de cada culto, pedimos que cada um aperte a mão de 3 pessoas. Geralmente as pessoas acabam saudando mais de 10 pessoas. No decorrer dos anos, essa tradição simplesmente tem criado um senso caloroso de famílias e de camaradagem entre as pessoas que não se conhecem. Tenho visto pessoas dizerem umas às outras no final do culto: "Foi bom sentar ao seu lado hoje." Para alguns, esse pequeno ato de amizade é a única afirmação positiva que terão durante toda a semana. Nos primeiros anos de nossa igreja, os membros praticavam o que chamamos de regra dos 3 minutos. Propusemos que, nos primeiros 3 minutos após o término do culto, os membros conversassem somente com pessoas que não conheciam. Isso se baseava no fato de que os primeiros a saírem da reunião eram os visitantes. Então, esperávamos que todos os visitantes saíssem para ter comunhão uns com os outros. Se você usa crachás, certifique-se de que todos tenham um. Não haja de modo diferente com os visitantes, fazendo-os usar um crachá que só eles usam, ou não lhe dando um quando todos estão usando. Ofereça um cafezinho. Os visitantes permanecerão mais tempo depois do culto se puderem tomar um café ou comer alguma coisa. Isso dá aos membros uma oportunidade de conhecê-lo. A comida tem a tendência de relaxar as pessoas nos encontros sociais. Não sei como isso funciona, mas de alguma forma um homem de 120 quilos sente-se mais seguro
escondido atrás de um copinho de café. Sempre me fascina o fato de que Jesus ensinava enquanto as pessoas andavam ou comiam. Tenho certeza que isso era intencional. Essas atividades são agradáveis e reduzem as barreiras interpessoais. Quando os ouvintes se sentem descontraídos, eles escutam melhor e ficam mais abertos à mudança. Ilumine o ambiente. Os ambientes físicos exercem influência no culto. A configuração física do prédio determinará a forma de seu culto. Entre em alguns prédios e seu humor instantaneamente melhorará. Em outros, porém, você se sentirá deprimido. Assim como o formato do ambiente pode mudar seu humor, ocorre o mesmo com a iluminação e a temperatura. Esteja ciente desses fatores e use-os em seu benefício. Descubra que tipo de ambiente você quer ter no culto e depois crie algo que possa refleti-lo. Na Saddleback, resumimos o ambiente que desejamos em nossos cultos para os não cristãos, com a palavra celebração. Cada domingo é Páscoa em nossa igreja. Somos especialistas em criar um ambiente agradável, bem iluminado e alegre. Os visitantes podem sentir isso no momento em que entram no santuário. Olhem para o seu prédio com os olhos de um visitante e tente determinar que mensagem esse edifício comunica. O que ele diz? Uma entrada com portas grandes de madeira escura expressa uma mensagem diferente do que uma entrada com portas de vidro? É claro que sim. Mesmo antes de o culto começar, os visitantes já estão fazendo julgamentos sobre nossa igreja. No momento em que saem do carro, no estacionamento, já estão olhando ao redor. O exterior de sua igreja indica uma boa manutenção? A grama está cortada? Existe lixo ao redor? A igreja precisa de pintura nova? A limpeza tem o poder de atrair. Lugares sujos sem manutenção fazem exatamente o contrário. Algumas vezes, a mensagem de nosso prédio contradiz a mensagem que queremos transmitir. Você pode estar dizendo, somos amigáveis, mas seu prédio pode estar dizendo, somos frios e impessoais. Você pode declarar, somos relevantes, mas seu prédio pode estar gritando, estamos 50 anos atrasados. É difícil projetar uma imagem positiva com um edifício caindo aos pedaços. Um dos problemas enfrentados com a manutenção do ambiente da igreja é que temos a tendência de ignorar os defeitos depois de umas 4 semanas. Uma vez que se tem acostumado com o prédio, você para de notar o que há de errado com ele. Você se torna indiferente à pintura ruim, ao piso riscado, ao púlpito antigo, ao piano desafinado e às lâmpadas queimadas. Infelizmente, essas coisas são notórias no momento em que os visitantes entram. Eles observam todos os detalhes. Uma das formas de combater essa tendência é fazer um painel do recinto da igreja. Contrate um fotógrafo para andar pelo prédio e tirar fotografias usando os olhos de um visitante. Depois, mostre as fotos aos líderes da igreja e determine o que deve ser mudado. Os pastores, em sua maioria, nunca olham para um auditório sentado no último banco. Estes são os fatores que você deve considerar com mais cuidado: iluminação, som, assento, espaço, temperatura, placas, berçários e banheiros. Iluminação. A iluminação tem um efeito profundo no humor das pessoas. Se for inadequada, porá abaixo a hipótese de um ambiente agradável durante o culto. Sombras no rosto do pregador reduzem o impacto da mensagem. Muitas igrejas são escuras. Talvez isso se deva a um horário que aponta para a época em que os cristãos se reuniam nas catacumbas. Mesmo havendo várias janelas, o espaço interno pode ser escuro. De alguma forma, as igrejas adoravam a ideia de diminuir a iluminação, criar um ambiente mais espiritual. Discordo completamente. Acredito que os prédios da igreja devem ser claros e bem cheios de luz.
O caráter de Deus é expresso na luz. Em 1 João capítulo 5, versículo 1, lemos: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. O lugar foi a primeira coisa que Deus criou. Gênesis 1, versículo 3. Hoje penso que Deus gostaria de dizer: haja luz, a milhares de igrejas. Se você quiser renovar os seus cultos, ilumine o ambiente, tire as cortinas das janelas, abra as janelas e as portas, acendam todas as luzes. Nessa semana, secretamente, troquei as lâmpadas do auditório por outras, com o dobro de potência. Depois, estude a mudança de humor na reunião do domingo seguinte. Você terá um reavivamento em suas mãos. Som. Invista no melhor sistema de som que você puder comprar. Se estiver tentando cortar custos, economize em outra área, mas não economize nesta área. Ficamos anos sem prédio próprio, mas sempre tivemos um sistema de som de altíssimo nível. Não importa quão persuasiva é a mensagem, se ninguém consegue ouvi-la de forma agradável. Um sistema de som sem potência pode limitar o músico mais talentoso e incapacitar o pregador mais profundo. Nada pode destruir o ambiente santo mais rapidamente que uma microfonia. Se você é pastor, insista para que sua igreja compre um microfone de lapela, sem fio, assim você não fica algemado ao púlpito. Assentos. Tanto o conforto quanto a disposição dos assentos afetam o ambiente durante o culto. A mente absorve melhor a mensagem quando o assento é confortável. Assentos desconfortáveis são uma distração que o diabo gosta muito de usar. Se você conseguir trocar os bancos da igreja, ótimo. Na cultura de hoje, o único lugar onde as pessoas são forçadas a sentar em bancos é na igreja. Todos preferem poltronas individuais. O espaço pessoal é bastante valorizado em nossa sociedade. E é por isso que as cadeiras cativas são tão caras nos estádios. As pessoas sentem-se inconfortáveis quando são forçadas a sentar muito mais próximas uma das outras. Deve haver pelo menos 50 centímetros de espaço entre as cadeiras e 60 centímetros entre as pessoas sentadas num banco. Se você usa assentos móveis, disponha-os de maneira que cada pessoa possa ver o rosto da outra. Isso irá melhorar radicalmente a reação delas ao culto. Se você está implantando uma igreja, coloque menos cadeiras do que você precisa. Será animador para a sua igreja ver que é preciso adicionar cadeiras para acomodar os que chegam. É muito desencorajador, no entanto, adorar num culto repleto de cadeiras vazias. Espaço. A regra sobre espaço é a seguinte: não tenha muito e não tenha pouco. Ambos os extremos irão limitar seu crescimento. Quando o ambiente começa a ficar cheio, cerca de 80% da sua capacidade, é hora de criar outra reunião. Uma das razões por que muitas igrejas deixam de crescer é porque pensam que não precisam fazer um segundo culto enquanto há lugares disponíveis. Quando o espaço acaba, você experimenta o Peter Wagner. Chamam estrangulamento sociológico. Um prédio pequeno pode estrangular o crescimento da igreja. Você também pode ter bastante espaço. Muitas igrejas possuem um prédio muito grande para encher. Se você tem 200 pessoas no culto e o auditório comporta 750, é como se não tivesse ninguém lá. É quase impossível criar um sentimento caloroso e íntimo quando há mais cadeiras vazias do que pessoas. Uma dinâmica de crescimento importante é perdida quando o prédio é muito grande para a sua igreja. Quanto menor o número de pessoas, mais perto o pregador deve estar deles. À medida que o púlpito começa a crescer, o púlpito pode ficar mais afastado e um tablado mais alto.
Se você tem somente 50 pessoas no culto, pode se posicionar apenas alguns metros da primeira fileira. Esqueça o púlpito. Temperatura. Como pastor, tenho pregado muito em ginásios e tendas, sem ar-condicionados ou aquecedor. Digo isso com maior convicção. A temperatura pode distribuir o culto mais bem planejado, em questão de minutos. Quando está muito calor ou muito frio, o povo deixa de participar. Desligam-se mentalmente e seu único desejo é que a reunião acabe logo. Isso vale especialmente para os Estados Unidos, onde temos verões muito quentes e invernos rigorosos. Um dos erros mais comuns cometidos pela igreja em relação à temperatura é deixar que o prédio fique muito quente. As pessoas que ajustam o termostato a uma temperatura razoável antes do culto devem se lembrar que quando o recinto estiver cheio, o calor do corpo das pessoas irá elevar a temperatura significativamente. Quando o ar-condicionado esfriar o ambiente, o culto terá acabado. Antes de o culto começar, regule o termostato do ar-condicionado, vários graus abaixo da temperatura desejada. Esfrie o auditório antes que o povo comece a chegar. A temperatura eleva-se rapidamente quando o culto começa. A temperatura mais baixa mantém todo mundo acordado. Plantas. Recomendo o uso de plantas e flores em sua igreja. Durante anos, transportamos plantas, vasos e pequenas árvores até o nosso prédio alugado. Todas as semanas. As plantas dizem, pelo menos alguma coisa está viva neste lugar. Tenho certeza que você já ouviu alguém dizer, eu me sinto mais perto de Deus quando estou em contato com a natureza. Isso é compreensível. Quando Deus fez Adão e Eva, não os pôs num arranha-céu de concreto com asfalto ao redor. Ele os pôs num jardim. A beleza natural da criação de Deus inspira, relaxa e restaura as pessoas. Não é por acidente que o Salmos 23 é um dos mais queridos. As pessoas podem facilmente se imaginar num cenário refrescante das águas tranquilas e pastos verdejantes. Tenha o cuidado de não mesclar muitos símbolos místicos e religiosos em sua igreja. Todo mundo sabe que é uma cruz, mas os sem igrejas ficam confusos com os cálices, coroas e pombas, com fogo saindo do corpo. Berçários limpos e seguros. Se você quer alcançar famílias jovens, deve oferecer berçários limpos e seguros. Não pode ter rodo e pano de chão nos cantos, e brinquedos precisam ser limpos todas as semanas. Banheiros limpos. Os visitantes podem esquecer um sermão, mas a memória de um banheiro que cheira mal permanece e permanece. Você pode saber muito sobre o padrão da igreja ao verificar a limpeza de seus banheiros. A triste verdade é que a maioria das igrejas necessitam de um prédio completamente novo. Nunca alcançarão a comunidade com uma instalação que estão usando. Um pastor disse-me certa vez que estava tão frustrado a ponto de sua oração ser: Deus, deixe o fogo cair. Quando meu amigo Larry foi chamado a ser pastor no sul da Califórnia, encontrou um pequeno prédio de madeira em uma área suburbana. Larry reconheceu que a idade e o estilo do prédio era uma barreira para alcançar aquela comunidade. Então declarou aos líderes da igreja que aceitaria o pastorado se eles mudassem de templo e começassem a se reunir num restaurante. Os membros concordaram. Hoje, depois de passar por diferentes lugares, a igreja cresceu e tem milhares de membros. Ela não cresceria tanto se ficasse naquele prédio. Como escrevi no capítulo 1, o sapato nunca pode dizer ao pé quanto este pode crescer. Durante 13 anos, realizamos em uma escola de ensino médio nossos cultos para não cristãos, para fazer o melhor com o que tínhamos. Organizamos 2 grupos de controle de qualidade.
O primeiro grupo chegava bem cedo, às 6 horas, e arrumava as 42 classes e o ginásio de esportes. O grupo fazia o diagrama da disposição de cada classe e no quadro negro antes de começar a arrumação. Dessa forma, tudo poderia ser colocado de volta ao lugar de origem pelos outros grupos, que chegavam às 13 horas. Depois, do final do culto, cada classe era limpa 2 vezes por domingo, um no começo do dia e outro depois que usamos as salas. Dava muito trabalho, mas era o preço do crescimento. O alvo de tudo isso era alegrar o ambiente, como Paulo diz em Tito 2,10, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Crie um ambiente acolhedor. Ambiente é aquela sensação difícil de definir, mas inconfundível, que temos que entrar numa igreja. Ela é geralmente chamada espírito, clima, atmosfera do culto. Não importa como você o chame, o ambiente influencia definitivamente o que acontece no culto. Pode ajudar seu propósito ou ir contra aquilo que você está querendo alcançar. Se você não determinar o tipo de ambiente que quer criar em um culto, estará lançando mão da sorte. Em nossa igreja, usamos 5 palavras para descrever o ambiente que buscamos criar a cada semana. Expectativa. Um dos comentários frequentes que os visitantes fazem sobre os nossos cultos é que nosso povo tem um sentimento de expectativa. Existe um entusiasmo persuasivo no começo de cada culto que diz: algo bom está para acontecer. As pessoas sentem a animação, o vigor e um sentimento positivo de expectativa por estarem juntas. Os membros sentem que Deus está conosco e que vidas serão transformadas. Não raro, os visitantes descrevem essa atmosfera como elétrica. O que causa esse sentimento de expectativa? Ele é produzido por vários fatores. Os membros oram pelo culto durante toda a semana e trazem os amigos não salvos à igreja. A possibilidade de mudança de vida é sempre presente. Há sempre muita gente nas reuniões. A música no estilo de celebração é contagiante. A fé da equipe dirige o culto. Sua oração de abertura deve ser sempre expressa a expectativa de Deus estar no culto e que as necessidades dos ouvintes serão satisfeitas. Expectativa é somente outra palavra para a fé. Jesus disse: que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Mateus capítulo 9, versículo 29. Celebração. Em Salmos 102, lemos: prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Deus quer que a nossa oração e nosso louvor seja uma celebração. Cultivamos um ambiente de satisfação e alegria. Muitos cultos mais parecem uma cerimônia fúnebre que um festival. Geralmente, a principal causa disso é o comportamento dos que lideram a adoração. Já visitei cultos em que tive vontade de perguntar ao ministro de louvor: você já sorriu alguma vez na vida? A adoração é um prazer e não um trabalho. É quando experimentamos a alegria da presença de Deus. Salmos 21, 6. Em Salmos 42, 4, Davi lembra-nos que costumávamos ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegria, de ação de graça entre a multidão que festejava. Esse texto descreve a atmosfera de seus cultos? Afirmação. Hebreus capítulo 10, versículo 25 alerta: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Já existem muita notícia ruim em nosso mundo. O povo precisa de um lugar onde possa ouvir boas novas. Queremos que os nossos cultos sejam fontes de encorajamento e não de desestímulo. Mesmo quando a mensagem confronta o povo com seu pecado, devemos começar e terminar de maneira
positiva. Você muda a atitude de uma pessoa mais rapidamente pela afirmação que pela crítica. Estude o ministério de Jesus e veja como ele habilmente usava atitudes positivas para fazer brotar o melhor de dentro das pessoas. Integração. Trabalhamos duro para criar uma atmosfera familiar em nossos cultos. A despeito do tamanho da igreja, a forma como saudamos uns aos outros no começo e no final da reunião. A maneira pela qual as pessoas no púlpito interagem umas com as outras e o modo com que os pastores dirigem a multidão proclamam a todos: somos uma família, estamos neste barco juntos. Aqui é o seu lugar. Gosto da passagem de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz: tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Num mundo que se torna cada dia mais impessoal, as pessoas estão buscando um lugar onde se sintam parte do todo. Restauração. A vida é dura. A cada domingo, vejo a face de milhares de pessoas que foram maltratadas pelo mundo durante a semana. Elas chegam com suas baterias espirituais e emocionais descarregadas. Meu trabalho é reconectá-las à carga espiritual e restaurá-las com o poder de Cristo Jesus. Jesus convida: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Um dos propósitos de nossa adoração semanal é sermos emocionalmente restaurados e espiritualmente recarregados, a fim de enfrentar a semana que vem pela frente. Jesus insistia nisso, dizendo que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27. Na preparação de minhas mensagens, sempre oro: Pai, ajuda-me a dizer no domingo de manhã algo que prepare as pessoas para a manhã de segunda. Vejo a igreja como o oásis espiritual no meio do deserto. Fomos chamados para oferecer a refrescante água da vida aos que estão morrendo de sede ao nosso redor. No sul da Califórnia, especialmente, as pessoas precisam de alívio em razão do seu agitado ritmo de vida. Por esta razão, há humor em nossos cultos. O coração bem disposto é remédio eficiente. Provérbios capítulo 17, versículo 22. Não é pecado fazer que as pessoas se sintam felizes, ensiná-las a rir de si mesmas, de seus problemas. Não somente lhe ilumina o caminho, como também ajuda no processo de mudança. Acredito que um dos maiores problemas com os evangélicos é que estamos fazendo as coisas ao contrário. Nós nos levamos muito a sério, mas não levamos Deus tão sério assim. Ele é perfeito, nós não. É mais que coincidência que a palavra humor e humildade tenham a mesma raiz. Além do mais, se você aprender a rir de si mesmo, sempre terá muitos motivos para dar risada. Liberdade. A Bíblia diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Evitamos formalidades, rigidez ou qualquer tipo de pompa em nossos cultos. Cultivamos um ambiente informal, descontraído e amigável. Descobrimos que o culto informal e despretensioso desarma os temores e as defesas do sem igreja. As pessoas sempre se sentem mais ansiosas num ambiente formal que num ambiente informal. Esse é o princípio que quem está interessado em transformar vidas não pode ignorar. Os cultos formais
e cerimoniosos deixam os não-cristãos apreensivos com a possibilidade de fazer algo errado. Isso os deixa incomodados. Tenha certeza de que você já experimentou esse tipo de sentimento em um ambiente estranho e muito formal. Quando alguém se sente incomodado, ele aumenta as defesas emocionais. Como nosso desejo é nos comunicar com os sem igreja, nossa primeira missão é reduzir a ansiedade deles, para que baixem as defesas. Uma vez descontraídos, eles deixam de pensar em si mesmo e passam a focalizar-se na mensagem. Para muitos sem igreja dos Estados Unidos, a palavra informal é sinônimo de autenticidade, enquanto formalidade sugere falta de sinceridade, cafonice. As gerações de jovens não se importam com ostentação nem protocolo. Por essa razão, os pastores da Saddleback não usam títulos honoríficos ou reverenciais. Ninguém se refere a mim como Dr. Warren. Em nossa igreja, só me chamam de Rick. Também não temos um código de vestimenta. Os pastores vestem-se de modo casual, assim como todos os que frequentam as reuniões. Uma pesquisa recente da revista GQ indica que 25% dos homens americanos usam terno. Há muito tempo deixei de usar terno para pregar na Saddleback. É claro que pregar em tendas e ginásios quentes ajudou-me a tomar essa decisão. O que as pessoas vestem para ir à igreja é assunto cultural e não teológico. Por isso, não damos muita atenção a esse aspecto. Agora, de uma coisa temos certeza: Jesus nunca usou terno e gravata. Portanto, isso não é necessário para nos tornarmos semelhante a Ele. Imprima um programa simples. Os visitantes não sabem o que esperar quando chegam a uma igreja. Isso faz com que se sintam ansiosos. Um programa impresso, estar dizendo, não temos surpresas aqui, deixa claro para o sem igreja o que irá acontecer na reunião, faz com que relaxem e baixem a guarda. Descreva o culto em uma terminologia não técnica. Se os visitantes não entendem a ordem do culto, não há razão para imprimir o programa. Num boletim comum, você encontra terminologias como invocação, ofertório, hino de apelo, bênção, poslúdio. Para o não cristão, você pode estar falando em latim, pois não haverá diferença. Na Saddleback, não usamos invocação, prelúdio, nem bênção, pós-lúdio. Simplesmente dizemos oração, música inicial, oração, música final. Em vez de chamada oração, o programa traz música. Em vez de ofertório, desenvolvendo para Deus. Captou a ideia? Usamos em nossa igreja uma versão bíblica fácil e acessível. Estamos mais interessados em tornar a Bíblia clara para o sem igreja que em impressionar os que já conhecem a palavra de Deus. Inclua notas explicativas. Quando você vai assistir uma ópera ou uma peça difícil de ser entendida, normalmente encontra notas explicativas no programa. Diga aos visitantes a razão de se cumprirem determinados preceitos bíblicos nas reuniões. Nosso programa fornece uma explicação sobre o cartão de boas-vindas, o momento da oferta, o do compromisso e de outras partes do culto. Minimize os avisos internos. Quanto mais a igreja cresce, mais avisos você tem. Se não for estabelecida uma política para os diversos tipos de anúncio, você acabará gastando uma parte importante do culto com avisos que só interessam à igreja. Como lidar com isso? Treinem seus membros para que leiam o boletim. Diga algo assim: esta semana teremos eventos especiais para os homens solteiros e estudantes do curso de compromisso com a membresia. Por favor, leiam o boletim para saber o que está acontecendo no seu grupo. Isso é tudo que você precisa falar. Anuncie em público somente os eventos que são para todos.
Alguns avisos chamam a atenção para os programas que envolvem apenas um departamento da igreja. Ele não é de interesse geral e logo ninguém mais está ouvindo nada. Não perca tempo anunciando eventos que dizem respeito apenas a uma pequena parcela da congregação. Evite pedir ajuda no púlpito. Chamar voluntários para ajudar em alguma atividade é algo que deve ser evitado no culto. Para os não cristãos, recrutamento pessoal sempre funciona melhor. Não trate de assuntos internos durante o culto para não cristãos. Esses assuntos são para os cultos dos cristãos. Conheço uma igreja que pediu que todos os visitantes se retirassem no final do culto, a fim de que os membros pudessem tratar de determinados assuntos. Isso é ser inconveniente e indelicado com os visitantes. Melhore e avalie continuamente. Depois de cada partida, os atletas profissionais assistem a um videotape para analisar o jogo e corrigir as falhas. Temos motivos para estar ainda mais preocupados com o que acontece em nossos cultos. Os jogadores estão só num jogo, nós não. As igrejas que crescem devem sempre se perguntar: como podemos melhorar? Elas precisam avaliar friamente seus cultos e ministérios. A avaliação é a chave da excelência. Você deve examinar continuamente a parte do culto para poder determinar sua eficácia. Dispomos em nossa congregação de 3 ferramentas que nos auxiliam na avaliação. Temos o cartão de primeira impressão, o cartão de boas-vindas e a folha de avaliação da adoração. Por meio deles, obtemos um retorno valioso, que é o segredo de nosso aprimoramento contínuo. Com o cartão de primeira impressão, podemos avaliar os que nos visitam pela primeira vez. Eles nos ajudam a enxergar o culto da perspectiva deles. O cartão de boas-vindas informa-nos quanto aos frequentadores regulares e membros. Recebemos um fluxo constante de sugestões e dicas do grande grupo. A folha de avaliação da adoração contém a opinião de nossos assessores. Ela inclui a avaliação sobre tudo, desde o estacionamento, o boletim, o cafezinho, até a música e a mensagem. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, Paulo conclui com suas instruções sobre o culto facilitadores ou não cristãos, dizendo: tudo deve ser feito com decência e ordem. Esse versículo indica que o planejamento, a avaliação e o aprimoramento de nossos cultos são coisas que não podem deixar de ser feitas. Tanto a adoração a Deus quanto a evangelização merecem nossos melhores esforços. Lembre-se de quem você está servindo. Talvez você se sinta sobrecarregado com todas as sugestões que lhe dei sobre o culto voltado para os não cristãos. Lembre-se, essas ideias são importantes, mas não são todas essenciais para o desenvolvimento de um culto desse tipo. Como já te disse, os únicos elementos que não podem ser negociados num culto para não cristãos são tratá-los com amor e respeito, saber lidar com suas necessidades e compartilhar a mensagem de maneira prática e compreensível. Nesse estilo de reunião, o trabalho requerido é árduo. É preciso ter qualidade enorme de vigor, criatividade, compromisso, tempo, dinheiro e preparação para que esses cultos possam ser realizados semana após semana. Por que se importa com isso? Por que ter todos esses problemas para construir uma ponte entre o vazio cultural que há entre os cristãos e os sem igrejas? Porque, como Paulo, fazemos tudo isso por causa de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Você deve saber o motivo de fazer o que faz, ou será derrotado pelo desânimo. Ainda me lembro de um domingo em particular. Há muitos anos, estávamos arrumando a escola para os cultos de finais de semana e muitos de nossos ajudantes não apareceram por motivos diversos. Eu estava carregando o equipamento do berçário para uma das classes, quando senti um desânimo terrível. Satanás começou a lançar dardos em minha direção. Para que fazer toda essa arrumação e depois pôr tudo de volta no lugar, enquanto tudo que os outros pastores fazem é aparecer na hora do culto?
eles entram no templo que é deles? A maioria não tem de se expor a esse tipo de trabalho, mas você faz isso há tanto tempo. Quando eu começava a gostar do sentimento de autopiedade, o Espírito Santo deu-me um tapinha nas costas e disse: Ei, Rick, para quem você está fazendo isso? Parei ali mesmo, no meio do estacionamento da escola, e comecei a chorar, pois me lembrei de que estava fazendo aquilo por amor a Jesus. O que quer que eu faça não é nada comparado ao que Ele fez por mim. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24.